Boa noite, meninas. Eu sou a Kai, eu vou apresentar o trabalho do meu grupo, que é sobre vida fora da Terra. Então, a gente tem uma tabelinha aqui dos assuntos que a gente vai comentar, começando então pelas integrantes do meu grupo. Eu fiz o trabalho com a Isabela, com a Esther, com a Ana Beatriz, com a Nicole, com a Maria e com a Pérola. Então, para a gente falar de vida fora da Terra, a gente tem que entender melhor sobre o que é a vida, né? Então, o que é o conceito de vida? Do ponto de vista científico, a gente tem como exemplo de definição de um instituto de astrobiologia da NASA. Aí a gente colocou o exemplo aqui. O que eles disseram? Que é um sistema químico autorreplicativo que evolui como consequência da sua interação com o meio. Então, falando agora um pouquinho sobre de onde surgiu a vida, né? Qual que é a origem da vida? A gente teve várias teorias ao decorrer da história, mas primeiro tem a teoria da biogênese, que basicamente fala de como a vida surgiu de forma espontânea, só que a partir do final do século XVII, essa teoria foi comprovada, viram que a geração espontânea não acontecia, né? Fizeram vários experimentos, tem aqui exemplos, e veio a teoria da biogênese, que ela diz que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes, né? Então, elas são opostas. Daí a gente tem a teoria de Oparin-Haldane, também conhecida como teoria de Oparin, que foi de 1920. O que essa teoria diz, né? Ela diz que a atmosfera era composta por amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. Esse vapor de água trazia as nuvens, que trazia as chuvas, que por consequência trazia umidade para a superfície da Terra. Outra coisa que tinha era ações de descarga elétrica e radiação ultravioleta do Sol. Por causa desses fatores, a gente teve a criação dos aminoácidos. Esses aminoácidos originaram estruturas semelhantes a proteínas, e essas proteínas se desenvolveram até surgir os primeiros seres vivos. Falando um pouquinho sobre química. Bom, para o nosso planeta abrigar a raça humana, a gente tem muitos elementos para manter o ambiente habitável, né? São elementos extremamente importantes, aí que a gente citou. Esses elementos mais relevantes, assim, que a gente viu para esse habitat, para a gente poder ter, que é o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o fósforo. Falando especialmente do carbono, eles são um dos elementos principais para a existência de vida de forma geral. Por que o carbono, né? Porque ele é uma estrutura molecular, a estrutura molecular do carbono, ele pode fazer inúmeras ligações com vários elementos, né? Então, isso é essencial, foi essencial para formar a vida. Então, a gente pode até considerar ele como um elemento da vida, essencial para a vida aí. Falando agora de exoplaneta. O que são os exoplanetas, né? Como está aqui no slide, exoplanetas são planetas que estão localizados fora do sistema solar, nas órbitas de outras estrelas. A gente separa os exoplanetas em grupos, né? Tem os Júpiteres quentes, as superterras, os mini-Netunos, os mundos oceânicos e os planetas semelhantes à Terra em zona habitável. Como que a gente identifica esses exoplanetas? Tem a forma de trânsito, tá aqui embaixo no slide, que é a detecção da intensidade do brilho da estrela que o exoplaneta orbita. Então, a gente vê o brilho que vai diminuir quando o planeta passa em frente à estrela. E tem a variação da velocidade radial, que é a detecção da variação que o exoplaneta causa na velocidade da estrela dele. De acordo com alguns dados que a gente pegou de junho de 2022, foram confirmados 5.108 exoplanetas em 3.779 sistemas planetários, e 826 desses sistemas possuem mais de um exoplaneta. Aqui a gente tem alguns exemplos de exoplanetas, dos grupos que eu mostrei ali, né, no outro slide, desses grupos que a gente separou. Então, está separadinho aqui alguns exemplos de cada grupo. Aqui a gente tem alguns exemplos de exoplanetas habitáveis, no caso. Agora, falando um pouco sobre zona habitável, que eu já citei algumas vezes, o que seria a zona habitável, né?
Partindo do conceito que a gente falou, que eu falei no comecinho, sobre a vida, a gente tem um conceito único do que seria a vida, no caso, nosso conhecimento terrestre do que é a vida, né, o conhecimento até então. E a gente fala muito da zona habitável relacionando a disponibilidade de água do planeta. Então, o lugar onde está localizado o planeta é extremamente importante para saber dessa água, né, do planeta. Dele sendo próximo ou não do Sol, para ele ser muito quente ou muito frio, não necessariamente significa... o planeta tá, o exoplaneta tá na zona habitável, ele tende a ser mais propício à vida, mas não necessariamente não estar na zona habitável significa que ele não poderia abrigar ou desenvolver vida, mas quando ele está nessa zona habitável, ele tende a ser mais propício para a vida. Então, essa seria a zona habitável, como está mostrando aqui na imagem. Esse aqui é o nosso sistema solar, né? É uma imagem que a gente já está bem familiarizado, que a gente vê o Sol e os 8 planetas já desde que a gente é criança na escola. Mas é bom a gente lembrar também que a gente tem 5 planetas anões e aproximadamente 180 luas no nosso sistema solar. Então, são muitos corpos celestes, né? E temos alguns aí que são propícios a desenvolver e abrigar vida. Por exemplo, a gente tem de planeta anões aí, o Plutão, de planeta tem Marte, de satélite tem o Titã, o Encélado, Ganímedes, eu não sei se eu falei certo, eu acho que sim, mas desculpa se eu falei errado. Então, a gente tem vários exemplos aí de corpos celestes que poderia abrigar ou desenvolver vida por pesquisas de assinatura de água do nosso sistema solar. Aqui a gente tem alguns prós e os contras da humanidade para habitar os planetas. Eu e as meninas colocamos aqui os prós mais no sentido de estudo, né? Que seria mais para comprovar teorias, estudar o sistema, o nosso próprio sistema, né? Porque a partir do momento que a gente entende a vida em outro planeta, em outro lugar, a gente também acaba entendendo a nossa própria. Expandir-se, ter bagagem cultural. Os nossos contras que a gente pensou aqui, o primeiro e o segundo é um tanto quanto filosófico, porque a gente foi mais no sentido de existir a possibilidade da gente levar os erros humanos para outro planeta. Já que a gente, no nosso próprio planeta, a gente está meio que quase que tornando ele inabitável, então a gente poderia fazer o mesmo erro em outro planeta. E o terceiro aqui, que é ambiente hostil, que seria a gente não tem conhecimento sobre o outro ambiente, então a gente não sabe onde a gente viveria completamente, né? Enfim, mas é meio vago esses contras, são mais pensamentos e indagações do grupo mesmo. Aqui eu peguei um vídeo de uma mesa de debates da NASA. É um corte da fala do Charles, eu não sei se pronuncia o nome dele assim. É um astronauta aposentado e administrador da NASA. Eu vou passar o clipezinho dele falando rapidinho e depois eu traduzo. Então, traduzindo o que ele falou o seguinte: nós acreditamos que a vida fora da Terra? Acredito que falo por mim, em nome dos meus colegas aqui presentes, quando digo que é improvável que em um universo de vastidão infinita, nós humanos estejamos sozinhos. Bom, serve para refletir, né? Eu peguei também uma parte, 2 perguntinhas de uma entrevista com um professor de Harvard que trabalha na área de astrofísica e cosmologia. Eu vou ler rapidinho as 2 perguntas que fizeram para ele. Estamos sozinhos no universo? Por pura modéstia, acho que não. Além disso, não procuramos o suficiente para chegar a uma conclusão. Acho que não apenas não estamos sós, como talvez não sejamos a turma mais inteligente do quarteirão. E a segunda pergunta. O senhor afirma que é mais provável que haja inteligências mais avançadas do que nós, em vez de menos avançadas? Quando abro o livro de culinária, vejo que com os mesmos ingredientes podemos fazer bolos muito diferentes. Então, qual é a probabilidade de que a partir da mescla de químicos que existiu na Terra primitiva, obtivemos o melhor bolo de todos? É pequena. Ok, serve de reflexão.
Falando sobre procura de vida extraterrestre, eu e as meninas do meu grupo pesquisamos sobre esses métodos, né? O paradoxo de Fermi, a equação de Drake, o projeto 7, bioassinaturas, tecnoassinaturas. Eu não vou aprofundar sobre os tópicos, porque tem muita coisa para falar de cada um, não teria tempo, mas é muito interessante saber sobre essa procura, esses métodos de procura aí. Qual que é a importância de achar vida fora do planeta Terra, né? O que isso traria de relevância para a gente? Eu peguei uma pergunta de exemplo também da mesma entrevista com o professor, que é interessante. Eu vou ler a pergunta e a resposta dele. O senhor afirma que buscar vida extraterrestre é a questão mais fundamental da ciência. Por quê? Porque encontrar vida extraterrestre teria uma grande implicação para a humanidade, mudaria nossa perspectiva sobre nosso lugar no universo, nossas aspirações sobre o espaço, as relações entre nós, as relações internacionais, porque nos daríamos conta de que somos parte da espécie humana e de que há mais alguém lá fora. Aqui eu tenho uma recomendação de uma minissérie bem legal da Netflix, que chama A Vida em Outros Planetas. Ela é ficção e ciência, mas é bem interessante porque abre uma certa visão e percepção sobre algo diferente, né? Já que a gente não tem ideia do que a gente encontraria. Não vou passar o trailer, não. E para finalizar, tem uma citação aqui. O que é mais assustador? A ideia de extraterrestres em mundos estranhos ou a ideia de que em todo este imenso universo nós estamos sozinhos? Bom, é isso. Deixo essa frase de reflexão e aí vocês acreditam ou não em vida extraterrestre. Quero agradecer a nossa orientadora, Fernanda, em nome do nosso grupo, e também a equipe do Science Lab, porque foi muito legal participar desse projeto e aprender tanto sobre astronomia, e foi muito divertido participar. Muito obrigada. Aqui está o e-mail meu e das meninas e os nossos Instagrams. Obrigada pela atenção.